Isso só vai ser possível se nós nos aproximarmos mais do nosso Deus. Porque hoje ninguém quer ter compromisso. Minhas nobres irmãs, o círculo de oração, todos que estão nessa casa, hoje ninguém quer ter compromisso, ninguém quer ter responsabilidade. E o Evangelho é responsabilidade, sim. Porque Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, o que tem que fazer, Jesus? Pega a sua cruz. Pronto, só isso é fácil. Não. E o que mais, pastor, ele disse? Pegue a sua cruz e o glória. Aleluia! Tem muitos crentes que estão carregando uma cruz, mas estão seguindo Jesus de longe. Eu não quero me identificar, eu tenho vergonha. Como Pedro, de longe, seguindo Jesus. E aquela criada, você é diferente. Você é um judeu. Você veste como judeu, fala como judeu. Não, eu não sou nada disso. Você é discípulo dele, nem conheço ele. Aleluia. E de repente passa Jesus. E aquele olhar penetrante para os olhos de Pedro, não precisam dizer mais nada. E Pedro se retirou angustiado, chorando, se arrependeu. Mas Pedro, eu orei por você, porque o diabo queria se andar na sua vida, mas eu orei por você. Aleluia! Porque ninguém está aqui, meus amados irmãos, como um super-homem, homem de ferro. Isso não existe, super crente. Tem aqui vaso de barro sujeito às falhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que mesmo nas fraquezas, Deus conhece o mais profundo do ser humano. Aleluia. Ele conhece. Eis que cedo veio. Analogia e o sentido etimológico dessa palavra, dessa expressiva bíblica: eis que cedo venho, ou venho sem demora, ou presto venho. Observa que essas palavras estão interligadas. E é uma revelação da advertência da cristalina palavra de Deus para a igreja nesta noite. Eis que cedo veio. Isso revela a doutrina da iminência, da vida de Cristo, no abrir e piscar de olhos, 3 milésimos de segundo, segundo alguns entendidos. Parece que um pouco se esqueceram dessa realidade, dessa verdade cristocêntrica e bíblica. Porque, senhores pastores, pastor Haroldo Martins, as pessoas hoje vivem como se Cristo não viesse. Os pregadores hoje vivem uma vida como se Cristo não viesse. Porque o que funciona hoje é a mensagem do triunfalismo, da teologia e da prosperidade, nada contra. Eu creio, a Bíblia diz sobre isso. O problema está na forma de interpretar esses conceitos bíblicos. Que essas coisas não é prioridade. Prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade é buscar as coisas lá do alto. Paulo escreve aos crentes da cidade de Colossos, capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. É a advertência da palavra de
Meus nobres pastores estão tirando a palavra de Deus. É um direito deles ouvir a palavra. Eu louvo a Deus porque isso é um homem de Deus. E se tu é um homem de Deus, é porque tem alguém que está te calçando também, que é homem de Deus. Aleluia. Homens que andem com a palavra, vivem a palavra, tomem com a palavra, levantem com a palavra 24 horas. Meditai, examinai, prescrutai, mergulha aleluia, na imensuridade das Sagradas Escrituras, porque ela contém as revelações. Esse livro é a biografia de Deus. Quer conhecer o autor dela? Escreca baixando a luz. Quando se fala de arrebatamento, o crente fica, mas o que é arrebatamento? Porque não tem ensino sobre arrebatamento, que faz parte da doutrina das últimas coisas, escatologia. É uma das disciplinas da teologia sistemática. Hoje as pessoas querem mais se formar, buscar conhecimento na área da filosofia, da psicologia e da psiquiatria. Nada contra. Mas não é a finalidade primordial da vida de um homem de Deus. A única coisa que pode resolver o problema da alma do pecador que está querendo tirar sua vida, cometer suicídio, é a palavra de Deus. O problema que está assolando não só o Brasil, mas o mundo é a doença do século. Não só essa, mas inúmeras doenças que têm afetado as pessoas. E que doença é? Que os psicólogos querem tratar, resolver os psiquiatras. Onde as pessoas, onde o índice de suicídio na China e no Japão é muito grande. Eles escrevem bilhete para a sua família dizendo: estou me suicidando por causa disso, disso, disso. E é um país de primeiro mundo, o Japão. Então o problema não é dinheiro. O problema é de alma, é de espírito. Só Deus pode resolver. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos nessa noite com a única solução para as pessoas: a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. A única solução para a cidade de Telema, para os seus problemas, para os problemas de família, para os problemas que assolam essa cidade, somente Jesus pode reverter esse quadro. Aleluia, Jesus. Mas a palavra diz: eis que cedo venho. Aleluia. Quando o Senhor virá? Aleluia, Jesus. Eu não vou falar, porque senão serei falso profeta. Quando? Não sei. Não podemos demarcar a data, dia, hora, o ano. Só sei que ele virá. Mas alguém está pregando há muitos anos: Jesus está voltando. Não, Jesus está para voltar. Porque Jesus está voltando. Vai estudar o sentido hermenêutico e teológico dessa palavra, e depois vai para o português. O correto: Jesus está para voltar a qualquer momento. Aleluia. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a palavra, essa é a mensagem que nos dá sustentação para caminhar um pouquinho mais. Porque não está fácil. Não está, minha nobre irmã. Não está fácil.
Somente a palavra de Deus pode nos dar força e nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Nós somos assembleando e nós devemos voltar às nossas convicções sólidas, os princípios dos oráculos de Deus. Há uma mensagem viva e cristalina revelada dos céus para a sua igreja. Devemos voltar para a palavra. Glória a Deus, aleluia. E vocês vão ver o que pode acontecer. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão ver o que Deus vai fazer domingo. Não se preocupe. Hoje é a introdução da palavra para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Porque as bases da igreja, ela está na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus. A minha fé, a nossa fé tem que estar solidificada, consolidada na palavra de Deus. Maravilha, Deus poderoso. E a mensagem do arrebatamento nos dá uma perspectiva e uma expectativa e aguça a nossa esperança de um dia melhor, que não será aqui na terra. E o primeiro pilar que Paulo revela nessa carta: vocês estão tristes. Sim. Vocês estão amargurados. Sim. Por quê? Porque os meus morreram. Tem um parente que morreu. Era isso que estava acontecendo. Não entristeçai-vos, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Porque aqueles que partiram, a palavra dormir não se traduz literalmente, fisicamente falando, como dormir normal, como todos vocês fazem quando vocês vão repousar nos seus lares, na sua cama. Porque na verdade nós não cremos, não acreditamos na doutrina do sono da alma. Eita glória, aleluia. Porque você não entra em contradição com o que está escrito lá em Apocalipse 7, versículo 14, 7 a seguir. E a voz clama e clama: Senhor, quem são essas almas aí? Quem são essas pessoas? Daí fala: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. E depois continua o texto dizendo: debaixo do altar de Deus as almas estão clamando: vinga, até quando, Senhor, não vingarás nosso sangue? Então não estão dormindo? Deus amado, aleluia. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E Paulo estava consolando aqueles que estavam perdendo a esperança concernente ao seu antequerido. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Eles não só estavam com a sua fé estragada pelos ensinamentos dos gnosticismo, que era uma seita que estava se proliferando naquela época, e aquela doutrina, aquela teologia estava deflagrando a fé dos crentes da igreja que situava-se na cidade de Tessalônica. E alguém diz para eles: é o seguinte, você perdeu, alguém perdeu, então está perdido. Por quê? Porque não haverá ressurreição dos mortos. E isso se confragou, degrediu a sua fé, a ponto de eles perder a convicção e a esperança. E porventura não é isso que está acontecendo com os crentes. Deus amado, Não tem mais convicção no arrebatamento, não tem mais certeza na salvação, porque perdeu a alegria da salvação. Deus amado, aleluia. Quando Davi perdeu o Espírito Santo, a alegria da salvação, a certeza, a convicção, perdeu o trono, perdeu tudo, ele resolveu reverter aquele quadro. Por muito tempo ele sofria. Por isso que ele escrevia alguns salmos: a minha alma está angustiada e eu estou me consumindo lá dentro. O meu pecado está me consumindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o cerne dos salmos de Davi é Salmo 51. Senhor, eu não quero coroa,
pausa. Eu não quero nada disso. O que você quer, Davi? Aleluia. Jesus amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você quer, Davi? Deus poderoso. Aleluia. Primeiramente, devolve a alegria da salvação. Em segundo, não retira o teu Espírito Santo. Só isso. É a maior riqueza na vida do homem de Deus, é o Espírito Santo. É a alegria da salvação. Quantos obreiros mortos secos nos púlpitos por aí, graças a Deus aqui não, porque tem nome chorando aqui comigo. A maior riqueza na vida do homem é a alegria da salvação e o Espírito Santo de Deus. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque o que eu quero é o teu Espírito Santo na minha vida mais uma vez. Porque pregar é fácil. É fácil, principalmente para quem fez curso teológico, médio, básico, PhD. Para quem sabe a arte da hermenêutica, exegese. Sim, é fácil. Mas isso aí não vale nada se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Temos que ter professores, sim, professores preparados, homens, mestres na igreja, aleluia, que saiba ensinar o povo, mas tem que estar com o coração ardendo em chama pelo Espírito Santo de Deus, para que a comida seja comida quente e não comida fria, pasto seco para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Alegria da salvação. Se nós perdermos a alegria da salvação, perdeu tudo. Não terá sentido mais a vida cristã. Nós seremos mais um contabilizado entre os milhares por aí. E eu não quero ser igreja lá de saia, misericórdia. Eu não quero isso, não. Igreja de Filadélfia é a igreja do amor, da fraternidade, do primeiro amor, da comunhão, da graça, da unção, da palavra, do poder, do amor de Deus. A igreja de Filadélfia, aleluia, tão pequenininha, aleluia, mas o poder de Deus estava lá, a presença de Deus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Nós precisamos, eu sempre bato nessa tecla para quem me conhece, voltar para a palavra de Deus, para essas mensagens que alegram. E Paulo fala: não entristecai como os demais. Por que, Paulo? Ué, porque se nós cremos, se você crê, e isso eu vos ensinei, ele ensinou isso à igreja lá. Se Jesus ressuscitou, porque a base da ressurreição dos mortos é Cristo. E Paulo dá um estudo teológico sistemático no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, desde o capítulo 15 até o versículo 54, 55, se não me fala a memória, e ele só descreve sobre a ressurreição. A ressurreição. Porque lá na igreja de Corinto também alguém estava tentando defragrar a fé dos crentes de Corinto, na cidade de Corinto. Se Cristo ressuscitou, então a ressurreição dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que fazer com os restos mortais de muitos crentes, muitos mártires que a Inquisição espanhola, portuguesa até no Brasil, na Europa, veio varrendo a Inquisição espanhola, romana, veio destruindo, varrendo os crentes, queimando o crente, só porque não queria renunciar à sua fé. Na noite de São Bartolomeu, na França, meu Deus, mais de 3.000 crentes morreram queimados. Era crente messiânico, crentes em Jesus Cristo, judeus também eram queimados.
acontecer com eles? Milhares pereceram em alto mar. Que por sinal, segundo os estudos da arqueologia e da biologia, biologia é outra coisa, outro campo. Ali, nas catacumbas, está Roma, meus amados irmãos. Aquela ali não é a cidade original, Roma. Ela está posta sobre outra cidade, semelhante a que aconteceu em Jerusalém. Jerusalém, ela foi destruída várias vezes e foi reconstruída assim, semelhantemente Roma. E embaixo daquela sedimentação, daquelas camadas, tem as catacumbas e ossos de mártires, de crentes ali. Porque quando um cristão, um servo de Deus, quando um judeu era perseguido pela Inquisição, queimado vivo na fogueira, eles não tinham nem o direito de ter um funeral digno. E era lançado os seus restos mortais na água. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus conhece e sabe todos eles, nome por nome. Aleluia. Quando a trombeta tocar, Glória a Deus, aleluia. aleluia, Deus amado, aleluia. haverá revelação profunda, haverá um impacto tão grande no mundo físico e no mundo espiritual, tão grande, quando Jesus vier. Eis que cedo venho, eis que presto venho, eis que estou para buscar a minha igreja. Vigiai, preparai, olhai, esteja atento, esteja preparado. Eis que presto venho, cedo venho, estou à porta, preparai-vos quando isso acontecer. Primeiramente, 3 milésimos de segundo, alguns vão mais além, centésimo de milésimo, vai acontecer tudo isso que eu vou falar. Primeiramente, os mortos que estão no Senhor, salvos em Jesus Cristo, primeiro eles ressuscitarão, porque nós não precederemos, eles têm que ressuscitar primeiro no cumprimento da palavra, para seguir a ordem. Na ordem sequencial da ressurreição, primeiro Cristo é a primícia dos que estava, não dormindo, do que estava debaixo da terra. O corpo físico dele, o corpo, o resto mortal. Porque alguém diz, Jesus estava lá 3 dias, não, lá estava só o resto mortal, o corpo, aquele véu santo, aquela carne, aquele corpo que foi triturado no Calvário, perfurado por uma lança, estava lá naquela sepultura, escapado na rocha. Mas Jesus, naquele momento, desce das regiões inferiores da terra, traz cativos que estavam em cativeiro. Ele foi lá no seio de Abraão, porque antes dele consumar o seu plano de salvação no Calvário, as coisas funcionavam assim: os que morriam iam para o seio de Abraão. Tanto que o ladrão fala: lembra de mim com tanto paraíso? Pode deixar comigo, hoje nem estarás comigo no paraíso. Alguém fala: paraíso lá no céu do Paulo? Não, paraíso, seio de Abraão. Depois, quando Jesus está consumado, João 19, versículo 30, está consumado, daí se construiu o plano de salvação. Todos aqueles que morriam pela fé, salvo no Senhor, não descem mais lá no Hades, e entram no Hades e o seio de Abraão, lugar de delícia, lugar de consolo. Havia um lugar chamado de tormento. Lá estava aquele rico miserável, queimando, literalmente, fisicamente não, literalmente falando, na expressão da palavra, ele se expressou dessa forma assim: meus nobres irmãos, Pai Abraão, mande que Lázaro morra no ponto do seu dedo. Por quê? Eu estou em tormento. Jesus amado. Eu estou em tormento. Aleluia. Ele estava sentindo o calor queimando. Deus amado. Mas Lázaro estava no consolo, e juntamente todos os santos, todos que estavam ali, foram levados ao terceiro céu, uma antessala que precede a sua entrada nas mansões celestiais. Sim, está todos os salvos em Jesus Cristo nesse exato momento, no lugar de consolo. E quando a trombeta tocar, primeiro eles vão ressuscitar. Depois Paulo fala: e nós que ficamos vivos na ocasião do arrebatamento seremos transformados vivo, e subiremos todos juntos
indo ao encontro do Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor nessa noite. Eis que cedo venho, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você tem convicção nessa palavra, eu te convoco a estar em pé nesse exato momento. Amanhã nós vamos continuar esse mesmo tema. Nós precisamos urgentemente, e eu quero fazer um desafio para você nessa noite, para os crentes. A voltar-se para Deus nessa noite. Ah, mas eu sou crente há muitos anos. Eu não estou questionando 10, 20, 30 anos. Não, não é isso. Porque o profeta Isaías já era profeta há muito tempo, mas ele precisou ter um encontro com Deus. Capítulo 6, Isaías. Seus lábios foram queimados com uma brasa viva, extraíram com uma tenaz. Vontade de Deus. E ele falou: estou perdido, ai de mim, estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito em meio um povo de lábios impuros também. De impuros lábios. Deus quer impactar essa igreja aqui. A igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, para ganhar essa cidade para Jesus, para fazer a diferença. Nós precisamos então de dízimo, poder, unção, graça do Espírito Santo de Deus. Se você quer, vem à frente em nome de Jesus. Os pastores, os anjos de Deus vão estar orando, ministrando, impetrando a bênção de Deus para vocês nessa noite. Eu quero mais Jesus nessa noite. Para que se porventura o arrebatamento ocorrer agora. Nós possamos subir cheio, não vazio, mas cheio. Hoje Deus tem azeite para vocês. Deus quer renovar a vida nessa noite. E essa renovação, esse mover do Espírito Santo vem mediante a palavra de Deus, porque há poder na sua palavra. E o Espírito veio sobre todos na casa de Cordeiro por causa da palavra de Deus. Fala para Jesus nessa noite: Jesus, eu quero mais de ti. Eu não quero ser crente vazio. Eu não quero ser crente frio. Eu não quero ser um crente nominal religioso, mas eu quero ser um instrumento. Eu quero fazer a diferença. Fala para Deus nessa noite. Expõe as tuas necessidades para Deus nessa noite, porque Ele está aqui nessa noite para renovar. Ele está aqui nessa noite para restaurar, e a sua presença garante isso, para renovar, perdoar, salvar, curar, batizar no Espírito Santo e te dar dons espirituais. Se você crê nessa noite, levante a tua mão e clama a Deus, e grita a vitória. Ergue as vossas mãos, igreja de Cristo. Deus, ergue as vossas mãos e interceda por esses filhos de Deus aqui nesta noite.
maravilhoso, ó Deus santo, ó Deus querido. Fica na dispensação do teu Espírito, Senhor. Fica ao critério da sua soberana vontade nessa noite, não da minha. Que o Senhor venha operar, realizar obras maravilhosas segundo a sua vontade. Senhor, venha mover nesse coração, venha encher, derramar do azeite, derramar da sua unção, derramar da sua graça. Meu Deus, aqui tem vaso, Jesus. Deixa, Jesus, que o azeite venha sobre esses vasos. Recachorama, remaraba cheia, emarabassuri, camarabaxúria, emantumarabaxúria, soli, camarabaxúria, soli, chamava, camarabaxúria. Espírito de Deus, venha impactar o teu espírito essa noite, renovar, restaurar, batizar, encher o teu espírito, Deus. Batiza, Jesus. Batiza com o teu Espírito Santo nessa noite. Renova. Em nome de Jesus Cristo, receba a renovação de Deus. Meu Deus, eu clamo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pela vida desse jovem, desse moço, dessa moça, dessa irmã, desse irmão, desse obreiro, em nome de Jesus Cristo, Pai, para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, somente, em nome de Jesus.